Olá, queridos, graça e paz a todos. Espero que todos estejam bem, apesar desse momento que estamos vivendo, não termos essa liberdade para ir e vir e principalmente estarmos reunidos como igreja. Mas sabemos que Deus tem nos dado a oportunidade para sermos igreja na nossa própria casa e lá no nosso cotidiano e em tudo o que fazemos, compreender que estamos adorando ao Senhor. Eu quero mais uma vez aqui aproveitar e compartilhar a palavra de Deus com vocês, deixando uma meditação. E o nosso texto base, a base da nossa meditação está em Mateus capítulo 6, a partir do verso 5. Eu vou ler, a minha versão é a NVI, você depois pode ler aí na sua casa, na sua versão, fazer as suas anotações. E eu tenho certeza que tão somente a leitura desse texto, Deus vai falar com você. Mas eu quero ler a partir do verso 25, Mateus 6, que diz assim: Portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Dentre muitas coisas que o Senhor Jesus tratou no Sermão do Monte, que compreende o capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, ele tratou de questões aqui da vida do ser humano, questões essenciais, questões simples do nosso cotidiano, que é o comer, o vestir, é o cerne da nossa principal preocupação. Dentre muitos receios, medos e ansiedades da nossa vida, eu creio que essa é uma delas, ainda mais nesse tempo que a gente vive. Eu quero considerar que Jesus aqui certamente falava a uma multidão, mas eu quero pensar aqui nos 12 discípulos. Tinham família, filhos, esposa, pais, pessoas que talvez estavam sob o cuidado deles. Portanto, a preocupação com essas coisas elementares era pertinente, era razoável, uma vez que eles deixaram tudo, pensando nos 12, eles deixaram tudo para seguir o Mestre. Mas sabemos que a preocupação excessiva, ela tira o nosso foco daquilo que a gente tem que fazer agora. Quando o nosso olhar fica muito lá no futuro, como vai ser, o que eu vou fazer, nos esquecemos daquilo que a gente tem que fazer agora. E aí, quando olhamos muito para frente, esquecemos de olhar para o que está aqui perto da gente. E a gente incorre em tropeçar numa pedra às vezes ou cair num buraco que está à distância de um passo. Os discípulos e nós também precisamos estar focados no ensino do Mestre. Muitas vezes sofremos porque nos esquecemos, deixamos de lado, não focamos o nosso olhar no Senhor. O desafio deles era um desafio diário, como é o nosso também. Mas pensando aqui no ministério do Senhor Jesus com os discípulos, era um ensino todos os dias, uma oportunidade de aprendizado diário. Por isso o foco precisava estar no Senhor. Quando o Senhor Jesus, ou quando os discípulos
se preocupavam com questões relativas ao futuro, quando vai ser, como vai ser. Jesus trazia eles para o presente, para o que eles precisavam aprender naquele momento, porque no futuro as coisas seriam reveladas. No momento oportuno eles saberiam lidar com cada situação. Nestes dias onde estamos tendo que lidar com essa quarentena, estarmos presos aí à nossa casa, muitos puderam observar a histeria de muitas pessoas que correram para os supermercados para fazer um estoque aí de 3, 4 até 5 meses, enchendo carrinhos, comprando, passando no cartão de crédito como se o mundo fosse acabar. Obviamente que estar prevenido é bom, é razoável estocar alguma coisa, estar preparado, né? Mas o estoque para 3, 4, 5 meses, ao meu ver, é algo que parece foge, né, ao controle, uma preocupação excessiva. Obviamente que o que a gente está vivendo é novo, para mim é novo, eu nunca pensei, acredito que nenhum de nós pensou que um dia pudéssemos experimentar isso, né? Como nação, como povo e também como igreja, privados de estarmos reunidos como igreja local. Mas, como eu disse, estamos aprendendo, é algo que nós vamos, né? Nós temos que tirar uma lição desse momento, dessa situação. Mas eu quero comentar um pouquinho aqui sobre o texto, né? O Senhor Jesus, nesse texto, desafiou os discípulos e a nós também nos desafia a tirar o nosso foco excessivo daquilo que para nós é elementar: comer, beber e vestir. Ele nos chama a atenção, nos fazendo observar que a vida tem mais valor, é mais importante do que o suprir as nossas necessidades básicas. Mas quantas vezes nos vemos valorizando mais as coisas do que as pessoas, do que valores essenciais? Do verso 26 ao 30, o Senhor Jesus faz uso daquilo que era muito natural, era do cotidiano dos seus discípulos e até do nosso também, embora a gente vive aí nas metrópoles cercado de prédios, casas, né? Mas lembremos-nos do que ele estava no Monte das Oliveiras, e aí ele faz os seus discípulos: olhem lá as árvores, olhem os animais. O Senhor Jesus disse que se o Pai cuida destas coisas, cuida da sua natureza, da sua criação, né? Se ele dá valor, se ele cuida da sua criação, quanto mais os seus filhos, você, eu, cada um de nós. O Senhor Jesus confronta. Essa palavra me confronta, já me confrontou várias vezes, me desafiando a não deixar que as coisas básicas tomem ou ocupem um espaço tão grande no meu coração, no nosso coração. A sua palavra é confrontadora e ele diz que aqueles que se preocupam excessivamente com as coisas elementares, com as coisas simples e naturais, se assemelham àqueles que não conhecem a Deus. Ele diz: são os pagãos que se preocupam com essas coisas. E não é o nosso caso. Nós conhecemos a Deus. Já experimentamos da graça, da bondade e da provisão de Deus por diversas vezes. Quantas lutas você já passou? Quantas situações você já experimentou? Quantas vezes você já pôde experimentar da sua bondade, fidelidade? Quantas coisas você e eu já aprendemos? Essa que estamos vivendo é mais uma. Deus quer que a gente aprenda nessa situação. E por isso ele diz que, embora cercado dessas necessidades elementares, devemos fazer tão somente uma coisa. E essa coisa é o que diz no verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que ele acabou de listar serão acrescentadas. Buscar ou procurar tem a ideia de descobrir, de compreender, de meditar, de raciocinar, investigar, usando o nosso pensamento. Ou seja, em oração e pela palavra de Deus, né, a leitura
cotidiana da palavra de Deus, devemos buscar compreender as coisas espirituais usando a mente e exercitando. Como é que eu pego este valor do reino de Deus e aplico no meu cotidiano? Como é que eu vivo? Essa é a prioridade. Essa deve ser a nossa prioridade. Esse deve ser o nosso exercício. Como é que eu pego aquilo que é um ensino eterno, espiritual do reino de Deus e aplico nas coisas mais elementares, inclusive no nosso sustento diário, cotidiano? Se assim o fizermos, naturalmente a gente vai experimentar Deus acrescentando, as coisas sendo acrescentadas dia após dia. Se priorizarmos as coisas de Deus nas coisas do nosso cotidiano, a ansiedade não vai consumir mais o nosso coração e nem acabar com a nossa saúde. Se nós experimentarmos viver as coisas de Deus no nosso cotidiano, e a gente vai sofrer menos, vamos ter um pouco mais de saúde. Se vivermos as coisas de Deus no nosso dia a dia, não pensando só na igreja, a igreja, bom, estamos sentindo falta de fazer a obra de Deus no dia a dia, nos cultos, nas reuniões, mas não adianta a gente querer ganhar o mundo através da obra de Deus, deixando a nossa própria casa em desordem, deixando o nosso coração ser consumido pela ansiedade e andando por caminhos perigosos, pois a nossa prioridade é vivermos o reino de Deus no dia a dia da nossa vida. Essa é a ordem do Senhor Jesus. Não se preocupem com aquilo que é do amanhã. Não se preocupe com o amanhã. Foque naquilo que deve ser feito hoje, porque amanhã serão outros problemas, alguns diferentes de como hoje, mas talvez outros nós teremos amanhã. Então foque naquilo que você tem que fazer agora. E qual é a prioridade de agora? Trazer o reino de Deus para as coisas que você faz no dia a dia da sua vida. E para terminar, eu quero deixar mais um versículo para vocês que está relacionado à nossa necessidade de exercitarmos o contentamento, ou seja, a gratidão. Paulo, alguém que foi experimentado em tantas lutas e necessidades, disse aos Filipenses no capítulo 4, verso 11, na parte B, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. A falta de gratidão faz crescer em nós o descontentamento. Paulo diz, eu aprendi a viver com aquilo que eu tenho, ou até já aprendi a viver com aquilo que eu não tenho. E eu estou contente com aquilo que eu tenho. E com o que eu não tenho é porque eu não devo ter agora. Somos bombardeados, somos extremamente estimulados ao consumo excessivo. E o que vemos é um aumento do descontentamento. Quanto mais a pessoa tem, mais ela quer e mais descontente ela está. E a gente tem visto aí o resultado de pessoas que têm muitas coisas ou têm aquilo que é suficiente, mas para ela não é. Ela precisa de mais. Não é errado ter, não é errado conquistar. Devemos tomar cuidado apenas com o excesso disso. Ao mesmo tempo que devemos exercitar a gratidão por aquilo que temos e assim experimentarmos o contentamento. Lembra daquela paz, que o apóstolo Paulo diz que devemos colocar tudo diante do Senhor, toda a nossa ansiedade, e assim experimentarmos da paz de Deus, que excede todo o entendimento. E eu quero deixar uma pergunta para você: como anda o exercício da gratidão na sua vida? Olhe à sua volta, olhe para a sua família, olhe pelo que você já passou. O quanto de gratidão flui do teu coração, flui dos teus lábios. O que mais ocupa o teu pensamento? São as coisas que você não tem? Ou é o exercício da gratidão por aquilo que você já tem? E o apóstolo Paulo diz para nós, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Pense nisso. Traga
aos seus pensamentos, faça um exercício no seu coração de trazer as coisas do reino de Deus e faça um exercício do contentamento. Que o Espírito de Deus encha o seu coração, o meu coração, de uma confiança, uma esperança nele. Falamos na parte da manhã sobre confiarmos em Deus, que o seu coração se encha desta certeza. Não é apenas um sentimento vazio, uma convicção. Que aprendamos a priorizar o reino de Deus em nosso cotidiano pela oração e meditação na palavra. E que do nosso coração flua muita gratidão e que o contentamento transborde. E as pessoas olhem para você e, apesar das lutas que você já tem, vamos esquecer um pouquinho dessa que a gente está vivendo agora, do coronavírus, mas apesar das lutas que você tem, das dores que você sente, que as pessoas vejam em sua vida o contentamento e que você possa dizer a razão desse contentamento, ele está no Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha ainda um restinho de domingo em paz. Para aqueles que ainda continuam trabalhando, que o Senhor guarde a sua vida, que você seja fortalecido e que as famílias se unam nesse momento para passar por essa fase. Um abraço, até a próxima oportunidade.